Olá, sejam muito bem-vindos, futura ou futuro escritor infanto-juvenil, ao canal Escrita Publicada. Hoje eu vou responder uma dúvida que eu sempre vejo sendo perguntado. Preciso registrar a minha história antes de publicar meu livro? Ou ainda, eu preciso registrar a minha história antes de enviar o meu original? E eu ainda vou te falar sobre como registrar o seu original, se este for o seu caso. Porque aqui no canal eu falo sobre o que você, aspirante a escritor infanto-juvenil, precisa saber para publicar o seu primeiro livro com uma editora tradicional. E muito mais sobre a construção da sua futura carreira de escritor. E os cãezinhos estão latindo. Meu nome é Andréia, eu sou escritora infanto-juvenil e ilustradora. Bora começar! Se você é aspirante a escritor e tem essa dúvida, saiba que muitos outros estão na mesma situação que você. E é claro que eu não só vou te responder com sim ou não, porque as respostas tão curtas, elas não te ajudam a compreender aí o cenário literário e as etapas que estão envolvidas nessa área. Conhecimento mais detalhado te poupará de cair em golpes. Nossa! Essa palavra foi meio pesada. Vamos trocar para dar um passo errado. Melhor, né? Respondendo então à pergunta se você precisa registrar a sua história antes de publicar, as respostas seriam sim e não. Oi? Como assim, Andréia? Viu? Porque só dizer sim ou não, no final das contas, pode te levar a dar um passo errado? Pois é, para melhorar o seu entendimento, eu vou separar quando você deve ou não registrar. E eu posso te falar sobre isso por estar aí em contato com outros autores e saber quais são as principais reclamações deles em relação a editoras, a concursos literários, etc. Você não deve ou não precisa registrar a sua história antes de enviar seu original para uma seleção de originais quando você estiver enviando para uma editora tradicional, ou seja, uma editora que publica o seu livro sem pedir nenhum tipo de investimento financeiro seu para lançar o livro. Você também não precisa registrar quando estiver enviando para um concurso literário sério, já conhecido no nosso país, com um histórico de premiações literárias anuais, que você não precisa pagar nada para participar da seleção. E aqui eu já vou deixar o meu primeiro alerta para você. Desconfie de concursos literários muito recentes, que se digam internacionais ou nacionais, com premiações altas, tanto em moeda nacional quanto moeda estrangeira. Em uma situação assim, sinceramente, eu nem envio meu original. Então, pesquise sempre esses concursos ou essas premiações na internet. E se a página por acaso estiver em um outro idioma, você pode usar o tradutor automático ou pedir ajuda para alguém que realmente conhece o idioma. Não sai colocando aí dinheiro seu e informações suas em qualquer lugar, não. Por favor, se preserve. E em segundo lugar, eu vou falar quando você deve registrar o seu original antes de enviar. Então, quando você tem aquela mania de escrever e engavetar, ou de ficar trocando arquivos com conhecidos para pedir ali a opinião das pessoas, aí neste caso você deve sim fazer aí o registro de autoria do seu trabalho. Porque uma vez que você faz a sua escrita criativa e não tem certeza qual caminho é que você vai tomar, a melhor coisa que você pode fazer por você mesmo é proteger a sua produção intelectual. Um outro caso para registrar o seu original é se você for enviar para uma plataforma que faz a impressão sob demanda.
Mesmo que a plataforma ela não exija que você tenha um ISBN, registre o seu original, porque você está colocando a sua criação literária em uma rede com alcance mundial. Quando eu penso sobre a internet, sobre o que é a internet, né? E o poder dela, eu meio que penso na analogia do mar. A internet é praticamente como o mar em uma tempestade. Uma vez que algo caia nele, é impossível conter ou você saber onde é que isso vai parar e quem é que vai fazer uso disso. Então, proteja a sua propriedade intelectual. Faça o registro do seu original. Agora que você já sabe se deve registrar ou não e quando fazê-lo, bora falar do registro em si. O que é e como é que ele funciona? Algumas pessoas confundem o ISBN com o registro de autoria. São duas coisas diferentes, tá? Atualmente, o órgão responsável por cadastrar autores e editoras é a Câmara Brasileira do Livro. O cadastro ele é feito de forma online e aí, nesse caso, eu vou assumir que você irá fazer parte porque você está ali no caso, naquele caso que você precisa, né, registrar aí a sua história. Você se encaixa em um dos dois exemplos que eu dei. Então vamos lá. Para você fazer o seu cadastro, você irá acessar o site www.cbl.org.br. Eu vou deixar aí no link para vocês, tá bom? E você vai procurar por serviços. Na sequência, você vai clicar em registro de direito autoral e de contrato, conforme na telinha aí que eu tô mostrando. Feito isso, você vai precisar se cadastrar primeiro e seguir o passo a passo que tem lá para você fazer o preenchimento do formulário e enviar o original para a certificação. É um serviço gratuito? Não. Esse serviço, nesse momento agora que eu estou gravando o vídeo, final de 2022, tem um custo de R$ 69,90 por original. Ao enviar o original, é emitido para você um boleto para que você faça o pagamento e após você pagar, você recebe aí a sua certificação. Essa certificação, ela fica disponível para consulta online, atestando que a sua obra é original e é de sua criação. Mas o conteúdo em si, ele não é disponibilizado online. Ou seja, se o seu original não for publicado, né, teoricamente, se você não compartilhar ele com uma outra pessoa, ninguém além de você tem acesso a ele. Ou no caso de você ter sofrido algum tipo de apropriação, desde que a sua obra tenha sido registrada, você tem então como comprovar a sua propriedade intelectual. Um outro detalhe, neste mesmo percurso, você pode fazer o registro do contrato que você tem aí feito com uma outra parte a respeito da publicação e do uso do seu original. Também é um serviço pago e neste momento custa R$ 99,90. Quando você registra o seu original, você precisa de um código de ISBN? Bom, conforme eu te disse antes, é comum a confusão entre ISBN e o registro de autoria. Mas você está começando a entender que são coisas diferentes, são etapas diferentes do processo. Então, o famoso ISBN, na verdade, ele é a abreviação de International Standard Book Number. Nossa, quase que não sai! Mas o que é o ISBN, né? O que ele significa na prática? Na verdade, na prática, ele é um código numérico padronizado para identificar as produções intelectuais publicadas.
Ou seja, a forma como ele é estruturado é usado mundialmente e permite ser lido, né? Fornecendo aí as identificações da procedência, de que país é, quem é o autor e outros dados. Assim, um livro seu que tem ido para lá no mundo árabe, por exemplo, pode ter todos os dados acessados e compreendidos, porque a sequência deles informa isso. O país, o título, o autor, a editora, a edição da obra. Ele é um número único por original registrado. Eu acredito que já tenha ficado entendido, mas em caso de não ter, não é preciso ser pessoa jurídica para registrar um original e obter um ISBN depois. Você pode se cadastrar como uma pessoa física mesmo. É o que fazem aí os autores que lançam de forma independente. Eles se cadastram como pessoa física e depois pedem o ISBN. O valor atualmente é de R$22 para esse serviço, mas você provavelmente irá precisar ainda de um código de barra, se você for trabalhar com parcerias de livrarias na cidade, ou ainda depositar o seu exemplar numa biblioteca pública, que aliás eu aconselho que você faça uma vez que você tenha seguido aí todos os passos. O código de barras, ele é um outro serviço, o que significa que se trata de um custo adicional de R$36. Os valores para registro de autoria e catalogação são 2 serviços que podem ter descontos de metade do valor, desde que você seja um associado da Câmara. Infelizmente, assim, eu não consigo falar para você se ao se tornar associado, você terá que fazer o pagamento de mensalidades. Possivelmente sim, porque as mensalidades costumam ser aí uma necessidade em associações e sindicatos de escritores para manutenção de investimentos para os associados. Eu até procurei na página, mas eu realmente não encontrei os valores. Me pareceu que, eu estava olhando lá, né, e aí me pareceu que você envia um e-mail e solicitando informações, e aí você recebe uma resposta da Câmara com a relação de documentos a enviar e maiores detalhes. Provavelmente neste e-mail será incluído também a questão de valores que você precise vir a pagar, ok? Ser associado tem algumas vantagens, como por exemplo, ter acesso à carta de exclusividade. Para que serve essa carta? Ela é para ocasiões em que o seu livro foi selecionado para compra de editais governamentais e serviria para garantir para a fonte pagadora que você ou a editora, né, no caso, o fornecedor exclusivo dos volumes de determinada obra. Consequentemente, só você é a pessoa a quem deve ser efetuado o pagamento. Se você pegar um livro e olhar, meu Deus, vai chover, na capa, você verá que a designação é precedida pela sigla ISBN e a sequência numérica de 13 dígitos. É uma exigência da padronização que eles estejam claramente separados por hífen. E atenção, nunca se esqueça de que o ISBN não pode ser repetido em uma outra obra sua com título diferente. Ele é único por título. Meios diferentes de distribuição, por exemplo, EPUB, PDF, que sejam ali disponibilizados pelo próprio autor em algum meio, ele requer um ISBN diferente do livro impresso, de acordo com a Câmara Brasileira do Livro. Se você não só vai registrar o seu original, mas ainda está certo, tenha certeza de que você vai publicar independente, ou irá fazer uma segunda edição de um primeiro livro seu que já foi publicado,
Eu sugiro fortemente que você acesse o site da Câmara e faça o download do Manual do ISBN. Nele você vai encontrar todas as informações detalhadas sobre a necessidade de ter um novo ISBN ou não. Eu não irei aprofundar nessa parte, porque senão esse vídeo não termina nunca. A catalogação que eu falei antes é, na verdade, a informação do interior que todo livro precisa ter para o sistema de bibliografia. A Câmara também faz esse serviço, mas para isso é preciso que você tenha pelo menos o projeto gráfico editorial aí do seu livro já feito, porque parte das informações que devem constar na ficha é o número de páginas, por exemplo. Também você só deve solicitar esse serviço se você for realmente publicar no ano em que você está pedindo essa ficha, já que a data da edição, o ano, é outra informação que tem que constar na ficha. Antes que você, ou talvez você esteja aí se perguntando, se você tem que contratar um serviço de catalogação da Câmara. Não necessariamente. Você pode contratar um profissional à parte, alguém de biblioteconomia, que trabalhe com fichas. E o nome do bibliotecário, ele deve constar também na ficha. Esse profissional, ele precisa ser cadastrado, ter aí o CRB, que é o Certificado Regional de Biblioteconomia. Você pode checar antes se essa pessoa dispõe de um. Caso ela não tenha, aí eu sugiro que você não contrate o serviço. Mas você também precisará fazer aí uma pesquisa sobre os valores, porque eu não saberia te informar qual o valor cobrado atualmente por alguém dessa área. Mas eu penso, que se o valor for maior do que aquele praticado pela Câmara, então compensa mais ficar com o serviço deles. Você precisa ter uma ficha catalográfica no seu livro? Sim. Primeiro, por questões de sistematização de referência bibliográfica. Segundo, porque você quer que o seu livro ele tenha um aspecto profissional e esteja de acordo com as normas do mercado. Então, quando você segue esse padrão, ainda que publicando de forma independente, você mostra o profissionalismo do seu produto, o que justifica que ele esteja, em termos de valor financeiro, em igualdade com os das editoras no mercado. Até porque, quando você faz uma publicação independente, você está pagando valores que são aí praticados pelo mercado. Então, o seu livro, ele vai ter um custo por unidade muito próximo do que ficaria para uma editora tradicional. Então, nada mais justo que você use, valores próximos aos praticados nas livrarias. Dito tudo isso, eu recomendo que você acesse o site da Câmara Brasileira do Livro. Nele você encontra uma série de informações interessantes, como as editoras que são associadas da entidade, as premiações tradicionais no Brasil na área literária. Também há um campo onde você pode clicar para saber sobre o Brazilian Publisher, que é uma parceria feita entre a Câmara e a Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, para a venda de direitos autorais de escritores brasileiros internacionalmente. Então, todas as informações de como fazer parte nesse projeto se encontram disponíveis no site. Lá na aba Eventos do site, você encontra ainda um calendário sobre feiras literárias, premiações, bienais do livro, tanto nacionais quanto internacionais. Isso é, sem dúvida,
uma adição interessante para você acompanhar as oportunidades para lançar o seu trabalho. Como você pode conferir, como você pôde, né, conferir até aqui, se você vai publicar independente, você terá aí estes gastos que não existiriam ou seriam de sua responsabilidade para providenciar se a sua publicação fosse feita por uma editora tradicional. Em um outro vídeo, eu falei sobre as vantagens e desvantagens de publicar um livro com uma editora tradicional. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição. E aí, se você quiser assistir, se você tiver interesse, é só conferir. Nele eu falo ainda das outras etapas que você precisa providenciar quando você decide publicar por conta própria. E muitos escritores, muitos aspirantes não têm noção desse trabalho, dessas etapas. Então você pode conferir lá. Eu acredito que eu cobri as principais dúvidas sobre registro, como registrar a autoria e se ela seria necessária ou não. Mas se você tiver ainda alguma outra dúvida relacionada ao assunto, você pode deixar aí nos comentários e eu respondo para você. E por favor, já sabe, não vá embora sem deixar o seu like para ajudar o canal a crescer e chegar a mais pessoas. Se inscreva e ative o sininho para não perder nada sobre o universo da literatura infanto-juvenil. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Muito obrigada pela sua paciência e pela sua companhia. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!